noite, pessoal, tudo bem? Vamos retomar nossos estudos. Eu vou retomar com a aula 18, que é da indulgência, porque foi a última aula do ano passado, só que eu tive que interromper no meio, que minha filha estava doente, começou a chorar, e aí tem outro filho, então foi aquela bagunça aqui e não dava para continuar. Então eu precisei interromper aquela aula, né? Então vamos terminar ela, porque depois eu edito e coloco no YouTube, né? Então vamos fazer essa aula. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente consegue conversando, um no Facebook, que é livre nas postagens sobre tema, né? Porque no WhatsApp a gente tenta deixar o final de semana tranquilo. E semana que vem a gente tem uma aula nova. Tentar agora seguir todo dia, toda segunda. O curso é com base no livro, caso alguém queira comprar, tem na Livraria Espírita Marília e na Candeia. E esses são meus contatos. Nós criamos um canal no Telegram para fugir dos algoritmos, né? Porque pelo canal aí todo mundo que segue no canal recebe as postagens, não perde. Quem quiser o e-book tem na Amazon Kindle, lembrando que o lucro vai para a ONG Semear. E retomando, né, fazendo um resumo, que é sempre importante falar, porque funciona até como uma autoafirmação, né? Eu gosto bastante de estudar as autoafirmações, porque elas ajudam no desenvolvimento de estruturas mentais. Yogananda fala muito sobre isso. Um dia eu vou fazer uma palestrinha a respeito. E por isso que é bom sempre repetir, né? Porque é uma autoafirmação, isso vai trabalhando em nível inconsciente. O objetivo do curso e do livro, e aí ó, ano novo, vida nova, né? Podemos traçar metas para esse ano, né? Um ano muito especial de política, então ó, quanta oportunidade aí de reforma íntima, né, Bel? Então a gente pode usar a política aí como uma ferramenta de reforma íntima. Treinar tolerância, indulgência, né? Mas vamos lá. O curso ele é para exercícios mentais e práticas edificantes que ajudam, ele propõe, né? Exercícios mentais e práticas para o dia a dia, né? Edificantes que ajudam a disciplinar nossos pensamentos, a mente, né? Daí nós temos uma reforma íntima e uma evolução espiritual. E a consequência disso no presente, que tem muita gente que pensa na reforma íntima só para ir para o nosso lar, né? Só para continuar na Terra quando não dá para a fase de mundo de regeneração. Mas não é só isso. Quando você faz a reforma íntima e respeita a sua natureza espiritual, você melhora a sua qualidade de vida. E aí você pode usufruir de estados de alegria, de felicidade, de paz. A vida ela é complicada por si só, com diversas provas, expiações, dificuldades materiais, espirituais, emocionais. Nós podemos construir uma vida mais equilibrada e dessa forma usufruir de uma vida com estados de alegria e felicidade. Possível para esse nível evolutivo, claro. Não adianta só saber que tem que fazer a reforma íntima, a gente tem que pensar em uma forma de como fazer. Por isso que vem essas propostas que eu recebi, como alguns já sabem, eu recebi do meu guia espiritual para me ajudar no disciplinamento, na educação da minha faculdade mediúnica, que se transformou no livro, me ajudou muito. Tem muita coisa para fazer, mas me ajudou muito. E, inclusive, cada vez que eu faço uma aula dessa, eu reviso a autoafirmação, eu reviso, repenso, né, como está indo a minha escalada, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que aplicar. E é isso que todo mundo deve fazer sempre. Por isso que uma das tarefinhas, inclusive, é ler mensagens edificantes todos os dias. Nós já vimos que ser feliz, né, o estado de felicidade, está diretamente ligado à sensação de satisfação plena. Então a pessoa está em paz, está em harmonia, não está em angústia, não está em depressão, não está em ansiedade. Ela está em paz e harmonia, isso traz uma satisfação plena. E aí vem a sensação de felicidade. Olha como é importante viver o presente, nem ficar remoendo o passado, muito menos só vivendo pelo futuro. Nós temos que viver o presente. Podemos criar metas profissionais, particulares, nós vamos ver isso inclusive. Tem o caderninho de metas, desenvolvimento espiritual, mas eu tenho que o hoje, eu tenho que fazer uma construção para o hoje, de ser uma vida equilibrada e feliz.
Nós já entendemos que não alcançamos esse estado pelo simples consumismo e gozo de vícios. Claro que o conforto material ele é legítimo. Trabalhamos, estudamos e buscamos isso, né? Uma tranquilidade. E aí cada nível evolutivo e cada pessoa estabelece o que é tranquilidade. Mas a busca por uma tranquilidade material ela é legítima. Porém, a explicação é de que não é a compra de um carro que vai te trazer felicidade. Pode trazer ali um momento de êxtase muito rápido, mas depois de um mês ele é só um carro. Né? Depois de 6 meses você nem lembra mais a alegria de quando você comprou. Ele não é duradouro, não é perene. Então ele não traz uma verdadeira alegria, estado de paz, de harmonia. Né? Mesma coisa os vícios. Pode dar ali um momento de êxtase na hora do vício. Só que, em regra, a maioria dos vícios vai ter uma oscilação, quando você está no consumo dele, vai ter uma oscilação emocional e espiritual e logo em seguida vem remorso, culpa, porque somos espíritos e estamos vivendo em total sintonia com Deus. Mesmo que eu quero dizer é o seguinte, nós temos total conexão com Deus e total consciência das leis divinas, que estão adormecidas justamente pelo nosso estado evolutivo e pelo nosso materialismo, vício e tudo mais. Então, quando nós praticamos algo ruim, seja maldoso, seja de vício, isso entra em choque com essa nossa natureza, que possui o DNA divino. E daí vem remorso, culpa, desequilíbrio emocional, espiritual, né? Pode gerar vícios para outras vidas, até resgates, e a depender da lesão que você causa no corpo físico, e fica no espiritual. Então o gozo de vício não traz essa sensação de paz e harmonia. Nas aulas anteriores nós analisamos de forma mais a fundo, que é uma revisão até para a gente iniciar o ano. Nas próximas aulas eu vou passar mais rápido por aqui. E nós analisamos a importância de um processo de controle dos pensamentos. Isso é a mente. É mente ligar o poder da vontade, do uso da vontade. Vontade é você controlar os seus pensamentos, controlar os seus atos. Vontade é isso. Vontade não é você, fiquei com vontade de tomar cerveja, fiquei com vontade de tomar sorvete, fiquei com vontade de comer. Isso não é vontade, isso é um estímulo vindo do seu inconsciente ou de uma influência espiritual de encarnado ou desencarnado, ou seja, vibrações mentais de um ser vivo, encarnado ou desencarnado. Isso é estímulo. Vontade é o que eu vou fazer. Vontade é uso esclarecido. Vontade é a gerência. Então é quando você decide. Nós temos que aprender isso. Saber que nós temos essa possibilidade de disciplinar o uso da vontade. E aí entra o autoconhecimento. E quando você passa a usar a vontade, você vai ver no que é difícil usar a vontade, no que é fácil usar a vontade. E aí você vai se autoconhecer. Isso tudo ajuda numa efetiva reforma íntima e a consequência é, como dito, uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. Nós já temos todas essas tarefinhas de casa para quem está chegando. Vou passar rapidamente como é a primeira aula do ano. Afastar qualquer pensamento não edificante, emitir bons pensamentos, aqui você vê uma atividade, é algo ativo, né? Orar e meditar todos os dias. Eu vou virar santa. Não vai, fica tranquilo. Se o problema é esse, não precisa ficar com medo. Pode orar e meditar todo dia, 5 minutinhos. Não precisa também, mas não tem 1 hora para ficar meditando. Não, nem precisa. 5 minutos. Se um dia chegar em 1 hora, tá ótimo, mas faz 5 minutos. 5 minutos é melhor do que nada. E ele já vai elevar seu padrão vibratório e colocar em sintonia com os amigos espirituais. Aí nós temos aqui a trilogia, né? Não entrar em descontrole mental, exercitar a paciência, e temos a proposta de manter uma harmonia por 60 segundos antes, lutar, usar a vontade para manter essa harmonia por 60 segundos antes de ficar incomodado e impaciente, e se for se indignar sobre algo, que é importante, que seja de forma serena e construtiva. Além disso, nós devemos ser gentil e solícito no dia a dia. Construir uma vida mais alegre envolve construir um dia a dia mais alegre. Fazer evangelho no lar, ao menos uma vez na semana. Ler mensagem edificante todos os dias. Estabelecer um hábito novo, hábito angular, algo novo, que vai quebrar a rotina, né? O automatismo.
Evitar queixar-se da vida e dos acontecimentos, participar de algum programa de caridade. E hoje é exercitar a indulgência. A indulgência é a conduta daquele que vê o defeito de alguém e silencia. Não julga, não critica, não espalha aquilo que foi observado. Então isso aí é passividade. Não, você pode fixar o ponto que está errado, você pode até se indignar sobre algo, mas de forma serena e construtiva. Aqui é aquele papo, né, de bar. Quem não está na mesa é alvo do papo. Não é aquele papo de rodinha. Ou que é fofoca, né, maledicência. Aqui é isso que nós estamos atacando. Né? Não julgar, não criticar. André Luiz fala, a indulgência é a caridade vestida de silêncio. Quando você vê um defeito de alguém, quando você vê o erro de alguém, se você não tem que agir em algum ponto que é importante, você simplesmente silencia. E daí você vê aquele erro para pensar, eu não vou fazer igual. Aprende com o erro. Né? Vamos lá. No Evangelho está dito, Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e mais às vezes velados. Olha que frase, eu falei isso da outra vez, vou falar novamente, que frase interessante. Muitas vezes quando a gente quer dar um conselho, e tudo que eu falo para vocês eu falo para mim, né? Então, tenho que sempre me esforçar para tentar aplicar isso no meu dia a dia. Quando a gente vai dar um conselho, a gente quer mostrar que nós estamos certos e que a pessoa está errada. E como que um espírito superior ensina? Você pode fazer isso de uma forma até tranquila, serena, que às vezes a pessoa nem percebe que foi aconselhada, mas ela reflete no que estava errando e passa a acertar. Quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Uma mensagem muito bonita. Quando analisamos aspectos físicos, energéticos da conduta, ou seja, ser indulgente, temos que quando criticamos alguém, emitimos vibrações mentais densas que chegam até a pessoa. Ou seja, quando você está criticando alguém, falando mal de alguém, né, julgando alguém, você envia dardos mentais negativos, densos, que atingem o alvo, que é uma característica das vibrações mentais. Elas vão até o alvo mesmo, até em outras esferas espirituais, como você vê em nosso lar. Então, a gente abaixa o padrão vibratório, absorve energias densas e enviamos essas energias para as pessoas que são objetos dos nossos comentários. Ela vai ser envolvida, se for uma pessoa, ela vai ser envolvida por essa energia negativa, e aí vai depender do equilíbrio espiritual dela. Se estiver oscilando, ela vai absorver essa carga negativa. Ou seja, é uma agressão que realmente faz mal para a pessoa. Caso tenha um padrão vibratório elevado, que é muito difícil no nosso dia a dia, né, diante do nosso nível evolutivo, essas vibrações ficam um tempo ali no seu campo magnético, sem ser absorvida, e depois se dissipa. Mas, e o que é mais natural, ainda mais no nosso nível evolutivo e no mundo que a gente vive, se ela oscilar esse padrão vibratório, ela vai acabar absorvendo essas energias, o que vai prejudicar a saúde espiritual e física dela. E se ela estiver sofrendo alguma obsessão, vamos contribuir para essa obsessão, porque estaremos dando energia negativa, ou seja, matéria-prima, na mão desses espíritos infelizes. E a gente tem que sempre lembrar, né, como falei ali no início, para eu jogar a brasa quente no outro, eu pego na mão e queimo minha mão primeiro. Ou seja, para eu estar falando mal de alguém, eu já abaixei meu padrão vibratório, eu já estou com a minha frequência vibratória muito ruim, já estou em sintonia com espíritos infelizes, e aí que eu arremesso essa energia para a pessoa. Não adianta você achar que você está falando mal de alguém, que está julgando alguém, e você é espírito de luz.
Só de você estar fazendo isso, você já abaixou seu padrão vibratório e já absorveu toda essa energia negativa, né? Ah, é difícil? Claro que é difícil. Como eu falei, é algo que eu também luto contra. Mas esse é o objetivo do curso, esse é o objetivo da reforma íntima que o Espiritismo propõe. Nós temos que entender o que acontece e lutar contra. Além dessa questão física e energética, tem por óbvio o aspecto moral. Os espíritos superiores nunca criticam qualquer pessoa. Eu vou repetir a frase. Espíritos superiores nunca, nunca, imagina esse nunca negritado, sublinhado, brilhante. Nunca criticam qualquer pessoa. Nunca julgam, nunca julgam, nunca julgam. Entenderam? Nunca criticam, nunca julgam, nunca criticam, nunca julgam. Isso não é possível. Então vai ler a coleção André Luiz. E eu te desafio a achar na coleção André Luiz 13 livros, os mentores do André Luiz, em algum momento criticando e julgando. Inclusive quando o Gregório, o Gúbio, no livro Libertação, vai lá desmantelar uma legião de espíritos infelizes nas esferas negativas, nas esferas densas. Procura lá. Inclusive quando o Gúbio conversa com o Gregório. Inclusive quando o Matilde conversa com o Gregório. Procure. E aqui já está uma chave para vocês sempre analisarem as mensagens que chegam em grupos WhatsApp e tudo mais. Recebi essa mensagem aqui do Chico Bezerra de Menezes, falando do Brasil e tudo mais. Se tiver crítica e julgamento, não é espírito superior. Eu nem ligo para nome na mensagem, eu ligo para conteúdo. Sempre quando chega uma mensagem assim, eu ligo, olho, analiso o conteúdo. O conteúdo é bom? Ótimo. Tanto faz se veio do Chico, ou de um espírito que trabalha com Chico, ou de alguém de outra colônia, ou de outro trabalhador espiritual. O importante é o conteúdo. Se esse conteúdo foi bom para mim, fez eu refletir e vai me ajudar, ótimo. Se o conteúdo não é bom, dificilmente é de espírito de luz, né? E tanto faz aí, né? Eles afirmam que não podem criticar e julgar porque não percorreram o mesmo caminho. E não sabe se também sucumbiriam. Olha a humildade dos espíritos superiores. Eles cultivam sempre a tolerância quanto ao modo de pensar diferente. É o que podemos classificar de erros cometidos. Essa passagem aqui é muito importante. Por quê? Muitas vezes, o que classificamos de erro a ser alvo de críticas é apenas um ponto de vista diferente do nosso. E todo mundo pensa igual? E como é que é na política? Como é que é na religião? Como é que é no futebol? Todo mundo pensa igual? Como é que é em cada profissão? Sou da área do direito, por exemplo. Tem milhares de pontos de vista diferentes. Será que a pessoa está errada mesmo? Claro que existem os erros. Existe o erro. Mas é difícil. Mas daí nós temos que tentar diferenciar o que é erro e o que é ponto de vista diferente. Vou pegar o Espiritismo para a gente exemplificar. Eu posso ter um ponto de vista diferente sobre alguns aspectos do mundo espiritual, da comunicação dos espíritos, algum aspecto da materialidade do mundo espiritual. Não que ele não seja material, isso seria um erro, mas alguns aspectos dessa materialidade. Podemos ter pontos de vista diferentes, até porque não está tudo revelado, apenas uma pequena porcentagem. Mas aí só chega e fala assim, não existe reencarnação. É um erro, porque é um pilar da doutrina espírita. Não existe comunicação de espíritos. É um erro, porque é um pilar da doutrina espírita. Não existe mundo espiritual. É um erro, porque aí é um pilar da doutrina espírita. Então o erro ele existe, porém nós precisamos entender e diferenciar quando é erro e é ponto de vista diferente. Então por isso que eu brinco, e 2022 será uma ótima oportunidade para todo esse treino, porque é óbvio que, por exemplo, na política existirão pensamentos diferentes, e aí nós temos que diferenciar o que é erro e o que é ponto de vista diferente. Ponto de vista diferente a gente tem que respeitar.
E ainda mais, se a gente entender que realmente a pessoa está errada, que nós temos razão, é difícil, mas nós precisamos desenvolver um pensamento de que nós já tivemos o conhecimento libertador, né? E a pessoa ainda não. Então não é para julgar e condenar, e sim para amparar, esclarecer e exercitar a indulgência. Então, se eu sei que eu estou certo e que a pessoa está errada, não é para eu condenar e julgar. É para eu tentar ajudar, amparar, esclarecer, com calma, com tolerância, com indulgência. Porque eu já tive o conhecimento que me liberta. Ela ainda não. É muito difícil? Nossa, é dificílimo. Quando envolve aspectos polêmicos, então é muito difícil. Eu creio que vão vidas. Mas quanto mais você consegue dar um passinho em relação a isso, você já poupa muito de sabores, muitos desequilíbrios espirituais, emocionais. Cada passinho que você dá nessa direção, você percebe como você vive cada vez mais de forma equilibrada, e cada vez mais você percebe como o mundo está adoecido. Como a grande maioria das pessoas não entendem ainda um pouquinho disso. A grande maioria está adormecida na matéria densa, nos vícios, nas paixões, no desequilíbrio espiritual e mental. A grande maioria. Você começa a perceber um real adoecimento das pessoas, dando passinhos pequenininhos, conseguindo ir em direção a isso. Cada vitória de cada dia você vai perceber como te fez bem, e aí você vai cada vez mais despertar e ver como as pessoas estão adoecidas. Então, nossa tarefinha de casa para hoje é dar esses passos. A luta ela é difícil, ela exige perseverança, e serão anos, décadas e vidas. Mas vamos dar esses passos, porque cada passo que nós damos, nós percebemos uma mudança na nossa qualidade de vida mental, espiritual, emocional, física. E nós percebemos cada vez mais, que eu falei, que as pessoas estão adoecidas, e aí você consegue exercitar, inclusive nós vamos estudar isso, a resignação, a tranquilidade, a tolerância, porque você vai vendo que não vale a pena entrar em briga com a pessoa adoecida, né? Então você vai procurando ter uma vida cada vez mais equilibrada. Isso vai te trazendo tranquilidade. Então nossa tarefa de casa é exercitar a indulgência. Vamos evitar pensamentos grosseiros, vibrações mentais inferiores que abaixam os padrões vibratórios, né? É uma caridade e nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior e melhora a nossa qualidade de vida. Uma simples conduta dessa, quando nós nos esforçamos, tudo isso é gerado. Então agora nós temos... faltou aqui a última slide. Eu esqueci de atualizar. Mas são 3 agora, hein? Exercitar a indulgência. E semana que vem vamos estudar o alimento mental. O que será que é isso? Meus outros livros, para quem gosta de estudar comigo, tem esses livros na Livraria Espírita Marília, e também na maioria tem na Amazon e na Candeia. Lembrando que o lucro dos livros, né, é doado para a ONG Semear. E esses são meus contatos. Então é isso, eu agradeço a participação, foi muito bom voltar, né, recomeçar, que tenhamos um ano de 2022 muito iluminado, com muita paz e com muita saúde para todos, né? Abraços e até semana que vem.